Eu tenho uma palavra para você, uma palavra sobre o Espírito Santo, que nós temos de mais precioso. É o Espírito Santo nas nossas vidas, é a nossa salvação. E nós amamos a nossa família, nós amamos tudo aquilo que o Senhor nos concedeu nesse mundo, mas nós sabemos que vai findar, vai passar. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, é Deus nas nossas vidas, Jesus Cristo, isso não vai passar. Então, quanto mais nós buscarmos, mais nós somos abençoados e nós somos cheios. O Senhor vai enchendo os nossos corações, essa palavra vem, ela queima, ela arde nos nossos corações e nós continuamos com fome e sede do Senhor para ser cada dia mais cheios, porque o Senhor tem mais. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é ilimitado, não tem fim, não se finda. Hoje eu quero ler com você um capítulo especial. Ele está aqui no meio dos dons. Nós vimos o capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vimos o capítulo 14. Agora eu vou voltar com você e eu quero ler o capítulo 13, onde o Senhor fala sobre o amor. No capítulo 12, o finalzinho dele termina assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Às vezes nós esquecemos até de ler essa parte porque ela está separada, mas ela faz parte do último versículo. Ele começa, o versículo 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E começa o capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Se nós prestarmos atenção no capítulo 14, fala assim: irmãos, versículo 20. Deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas com respeito ao modo de pensar, sejam adultos.
O Senhor nos chama a atenção. E aqui ele vem e fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora nós vemos como um reflexo no espelho. E imagina o espelho daquela época, não devia ser tão bom quanto os espelhos que eu tenho. Aliás, se você olhar atrás de mim, você vai ver, olha esse espelho como está antigo e velho, como ele já não se enxerga direito. Dá para perceber os cantinhos estragados, mas eu tenho um gigante aqui do lado que é ótimo, perfeito. Mas antigamente não era, imagina como eles eram. Então havia por parte, não se via perfeito, mas fala que quando chegar a hora, quando nós estivermos na presença do Senhor, nós veremos face a face, nós conheceremos plenamente, da mesma forma como nós somos conhecidos. Sabe, eu quero te chamar a atenção para algo nessa palavra que fala assim: o amor nunca perece, o amor não vai passar, mas as profecias desaparecerão. Devido a esse versículo, muitos acham que as profecias elas já passaram, já não existe mais. Só que nós vimos ontem e antes de ontem Deus falando: nos últimos dias os meus filhos e as minhas filhas profetizariam. E desde lá do Pentecostes, a profecia ao Espírito Santo na vida de todo aquele que nele crê. E assim, para aqueles que costumam falar que não existe mais profecia hoje, não repara na continuação dessa frase, que é uma só. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. Então, falar em língua um dia vai cessar. Quando Jesus voltar, quando nós estivermos com Ele, não vai mais ser necessário, porque nós estaremos face a face aqui. Mas só que fala algo que as pessoas que pregam que não existem mais línguas hoje, não existem mais profecias, não se apossam dessa parte, porque isso aqui é o principal desses mesmos estudiosos. O conhecimento passará. São pessoas que abraçam o conhecimento e não querem abraçar profecias e línguas, só que está tudo numa frase só. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então, mas isso aqui está falando, quando nós vermos o Senhor face a face, quando chegar o tempo certo, nesse momento, o Senhor tem profecias para a nossa vida, o Senhor tem línguas, o Senhor tem cura, o Senhor tem revelação para as nossas vidas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aquelas que vêm especiais do trono de Deus para as nossas vidas, para uma necessidade, para uma crise, para um problema, para solucionar algo. O Senhor, Ele continua operando no nosso meio, o Senhor continua agindo. Aqui fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando alguém falar uma profecia, for usado em profecia, de acordo à vontade do Espírito Santo, nós devemos julgar a profecia, que no capítulo 14 mesmo nós vemos isso. Nós devemos julgar a profecia se está de acordo à palavra do Senhor. E às vezes as pessoas, eu falo assim, que às vezes elas acabam até acrescentando um pouquinho de si mesmas, se não tiver um conhecimento, se não estiver realmente centrada na palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos abrir o nosso coração, mas julgar tudo aquilo que nos é colocado. Principalmente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e saber se tudo aquilo que é dito realmente está, se estiver em concordância com a palavra de Deus, aí nós vamos parar e esperar que ela se concretize na nossa vida. E aquilo que for do Senhor, acontece porque é só você tomar posse, porque o Senhor, Ele te abençoa, Ele fala contigo, o nosso Deus não mudou, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas não esqueça, acima de tudo, o amor em todos os momentos, o amor com aqueles que são mais próximos a você, e aqui fala
é paciente, bondoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não guarda rancor, perdoando todos os dias, não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é fruto do Espírito Santo. O amor está entre os frutos do Espírito. O amor está aqui como o maior dos dons. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo. A palavra nos ensina. Lá em Mateus 22, aparece a mesma palavra em Marcos. Nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, como a nós. Como eu me amo, eu devo amar o meu próximo. Então, eu só posso fazer coisas boas para ele. Que você leia e releia essa palavra em casa. E eu peço que o Espírito Santo venha continuar trabalhando na sua vida. Não desista de buscar o Espírito Santo, seja cheio, deixe o Espírito Santo te usar, deixe ele operar na sua vida, abra espaço para que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Confia no Senhor, confia na palavra de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Pai querido, Deus santo, Deus maravilhoso, aleluia, Pai. Nós te damos graça, Senhor, nós te damos glória, Senhor, nós te damos louvores, Pai. Tu és santo, Deus, tu és maravilhoso. Alabashuri canta lamaias, alabashuri anda laias, alamanassuri, Deus soberano, Deus de toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e todo poder. Senhor, eu entrego essa vida nas tuas mãos, Pai. Eu te peço, Senhor, faça essa pessoa cheia do teu Espírito Santo, Pai. Faça essa pessoa, Senhor, cheia de amor, Pai. Por ti, Senhor, pelo próximo, que o coração dela venha queimar, Senhor, por ti, Pai. Que ela tenha fome e sede de ti, venha te buscar todos os dias da vida dela, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, Pai, para agir nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que todas essas palavras que foram lançadas durante essa semana, Pai, que não sejam em vão, Pai. Nós sabemos que elas não serão, Pai, porque a tua palavra já nos diz, Pai, que a tua palavra ela não volta vazia, né, Deus? Mas ela cumpre os propósitos a qual foi enviada, Deus. Senhor, eu te peço, Pai, que cada palavra dita aqui durante essa semana, Pai, nesse canal, Senhor, que ela venha alcançar essa vida, Pai, e que ela venha atingir os propósitos, Pai, nessa vida, a qual o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, Pai. E eu te peço, Senhor, cuida dela, Pai. Coloca ela no centro da tua vontade e encha ela, Senhor, de poder e glória. Manifesta, Senhor, o teu poder nessa vida em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, fica com Deus, fica na paz, continua orando, abre o teu coração para o Senhor que Ele vai te encher, confia nele. Eu te peço, curta essa palavra, compartilhe essa palavra, é importante para alcançarmos outras vidas e abra o teu coração, confia que o Senhor vai fazer grandes coisas. Essa semana é só para nós começarmos a aprender um pouquinho mais do Senhor. E o Espírito Santo vai completar a obra na tua vida, que você seja cheio, que você seja cheio do Espírito Santo e cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus para a tua vida, que o Espírito Santo opere em você e através de você, em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz.